Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, direto dos estúdios na cozinha da vovó. E já que a gente fala da cozinha, a gente já lembra de garfo, faca e briga de marido e mulher. Dizem que não se mete a colher, né? Mas no caso aí estão metendo a faca. Que relação tóxica! Vou falar de uma relação tóxica, esquisita, entre os entes da família Igor. Imagine só, gente, é uma situação tão louca. Um casal que ainda viva sob comunhão conjugal vigente, ou seja, ainda estão casados sob o mesmo teto. Casados, papel passado, sob o mesmo teto. Só que brigados. Estão brigados. E aí, o marido que emprestou 5 mil reais para a esposa não pagou, ele vai lá, bota a esposa na justiça para cobrar esses 5 mil reais. Em contrapartida, há 2 anos, a mulher havia emprestado 7 mil reais para ele. Ele pagou lá uma parcelinha, pagou um jantar um dia, achou que estava tudo certo, né? E ela também entra na justiça contra ele para cobrar esses 7 mil reais. Casados sob o mesmo teto, em tese a mesma renda familiar, um entrando na justiça contra o outro. Você já viu isso? Só se for gente maluca, né? Só se for doida da cabeça, porque não faz sentido. Não faz sentido. É a relação, atualmente, da família Eagle Football Holding. Porque Lyon e Botafogo estão casados, moram sob o mesmo teto, têm uma relação conjugal vigente, por mais que ainda estejam brigados. Eles pertencem à família Eagle. Ah, mas agora o cofre, né, não é mais o caixa único, mas ainda é família Eagle Football Holding, por mais que ela esteja se dissolvendo, né? Por que eu digo isso? Porque a figura do John Textor, ela está perdendo poderes. Perdeu poderes na França, na Bélgica e no Brasil está por um fio. É claro que o fio do John Textor é um fio de aro 90, né? Encapado, né? Com aço, inox. É difícil, né, de simplesmente cortar esse fio. Estão tentando e não conseguem, né? Porque o homem, ele se blinda muito, né? Opa, chegou o cafezinho aqui, obrigado, peraí. Casa de vovó é outro nível, né? O homem se blinda, o homem sabe jogar, o homem sabe jogar. Se vai perder ou não, como eu já falei, como bom cowboy americano, ele perde atirando, né? A situação é a seguinte, o Lyon, vou até abrir aqui, né? O Lyon, ele acionou o Botafogo na FIFA, cobrando cerca de 34 milhões de reais com juros, por conta da venda do Jefinho no final de 2024. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque ainda estava em vigência o caixa único. O caixa único. Então ainda é a troca dos churros do Chaves, né? Vem cá, me dá, tá aqui, tal. É o Chaves vendendo pro Chaves. Então o Lyon alega que o Botafogo não pagou essa parcela de 5,3 milhões de euros, equivalente a 34 milhões de reais, alega que o Botafogo não pagou essa recompra. A pergunta que eu faço, será que o Lyon pagou a compra? Bom, e eu fiquei pensando, porque isso faz 2 dias, eu fiquei pensando, não é possível que o Botafogo não vai entrar também, não vai mover uma ação, porque se alguém deve dinheiro para alguém nessa relação tóxica, sem dúvida nenhuma, é o Lyon que deve ao Botafogo. E eu pensei, talvez o Botafogo não queira entrar contra o Lyon, porque seria o próprio Textor entrando com um processo contra ele mesmo, assinando um atestado de burrice, dizendo, olha, eu mesmo comprei, eu mesmo vendi para mim mesmo e eu não paguei. Essa aqui é a verdade. Mas, surpreendentemente, a SAF do Botafogo entra com uma ação, deveria também ter entrado na FIFA, mas entra na Justiça do Rio. Por quê? Porque a apreciação pode ser mais rápida, cobrando 138 milhões de reais.
Tá certo, porque essa é uma dívida que o próprio Lyon assumiu ter com o Botafogo. O Lyon disse que não, o Botafogo está cobrando aí 12 milhões a mais. A gente tem uma dívida de 126 milhões de reais com vocês. Eles assumiram essa dívida num documento oficial. Então existe ali a assunção da dívida. E o Botafogo faz muito bem em cobrar isso. Vou ler aqui, né? Que na Justiça do Rio, na sexta-feira, ontem, né, entrou cobrando uma dívida de R$ 137.899.307. Tá? Então, a cobrança ao clube francês, por meio de sua subsidiária no Brasil, tem origem em contratos de empréstimo firmados entre as partes em março de 2025, que venceram no dia 20 de março de 2026 e não foram pagos. Existe um contrato, existe uma prova, esse contrato foi juntado no processo. Então, como o modelo de caixa único não funciona mais, o Botafogo tem que ir contra o Lyon, já que o Lyon foi contra o Botafogo na FIFA. Então, o Lyon abriu esse precedente para que a família se dissolvesse de uma vez por todas, né? Não dá mais para falar em família equal. Então, o Botafogo, ele lista que foram transferidos ali 21 milhões de euros no total, sendo que 8 milhões e meio de euros em 6/3 de 2025 e 10 milhões em 20/3 do mesmo ano. E mais 2 milhões e meio no mesmo dia 20, com prazo de 12 meses para pagamento, previsto em contrato assinado que não aconteceu, tá? Então, a SAF do Botafogo argumenta ali que o contrato constitui título executivo extrajudicial e que permite a cobrança direta na justiça. Esse caso está na 17ª Vara Civil da capital e o Botafogo pede que esse pagamento seja feito em 3 dias. Por que o Botafogo não acionou a FIFA? Porque ele acha que pode ter um julgamento a seu favor muito mais rápido na justiça, na 17ª Vara Civil. A FIFA, sabe-se lá Deus, quando iria analisar esse processo. O Botafogo corre risco de transfer ban? O Botafogo está correndo risco de transfer ban o tempo inteiro. Tem o caso do Arthur Jorge, o do Almada não, porque o próprio Atlanta United informou que existe um acordo vigente. Existe um acordo ali que está valendo entre as equipes para pagamento da segunda parcela. Mas esse caso envolvendo o Jefinho pode atrapalhar. Então, se o Botafogo tiver uma decisão favorável na justiça, isso pode atrapalhar os planos do Lyon de receber esse dinheiro do Jefinho. Até porque não faz o menor sentido a recepção desse dinheiro do Jefinho, tendo em vista a vigência do caixa único, né? Bom, casos de família e o Dois Toques entrando nessa vibe aqui de Márcia Goldschmidt. Beijo grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!